Ela pergunta como ele descobriu. Subaru responde que já desconfiava há um tempo, pois a verdadeira Anastácia nunca trataria os amigos de forma tão fria. Ele pergunta seu nome, e ela responde que é Equidna, uma espírito artificial. No início da história, vemos a cena após a batalha. Tudo está completamente destruído, e o Subaru está bem preocupado. Nesse momento, o Julius pede para ele se acalmar. Subaru então começa a explicar quem é Julius. Ele é uma das vítimas da gula. Suas memórias, de certa forma, voltaram. Já outras vítimas da gula tiveram destinos diferentes. Algumas perderam apenas as memórias, como a Croce, e outras perderam tanto o nome quanto as memórias, como a Ren. No caso do Julius, apenas o nome dele foi consumido. Reinhard observa que ele está usando o uniforme de cavaleiro, então deve ser alguém importante. Anastácia comenta que eles capturaram um inimigo, mas duvida que ele revele como recuperar o nome de alguém apagado. No geral, todos estavam em uma situação complicada. Félix comenta que não é hora para esse tipo de conversa. Anastácia sugere reunir mais informações com alguém que entenda do assunto, talvez alguém mais inteligente na cidade. Então mencionam os 3 grandes heróis que viviam em Lugunica, figuras lendárias. Enquanto isso, Subaru está dirigindo a carruagem e explicando tudo para os outros. Ele lembra que Anastácia mencionou vários lugares onde o sábio lendário poderia estar. Reinhard comenta que já tentou ir até a torre em busca de uma cura para uma doença, mas nunca conseguiu se aproximar, como se houvesse uma barreira ao redor. Eles também comentam que há muitas bestas mágicas naquela região, então chegar até lá será difícil. Mesmo assim, Reinhard diz que só resta ter esperança. Ao mesmo tempo, muita gente na cidade ainda precisa de ajuda. Depois vemos Garfield e Mimi batendo em uma porta em outro lugar. Em seguida, voltamos ao Subaru e ao grupo, discutindo se conseguirão chegar à torre, já que nem Reinhard conseguiu. Beatrice muda de assunto, pedindo para ele parar de pensar nisso e prestar atenção nela, o que anima Subaru. Já era hora de Beatrice dormir, mas Subaru continuava acordado. Nesse momento, Anastácia aparece. Subaru diz que ela deveria contar a verdade. Confusa, ela pergunta do que ele está falando. Então Subaru revela, ele sabe que ela não é a verdadeira Anastácia, apenas a aparência e a voz coincidem. Ela pergunta como ele descobriu. Subaru responde que já desconfiava há um tempo, pois a verdadeira Anastácia nunca trataria os amigos de forma tão fria. Ele pergunta seu nome, e ela responde que é Equidna, uma espírito artificial. Subaru fica surpreso e pergunta há quanto tempo ela está assim, e o que aconteceu com a verdadeira Anastácia. Equidna diz que não fez nada de errado e que está nessa situação por necessidade. Subaru pergunta o que significa espírito artificial, e descobrimos que o cachecol que Anastácia usa é, na verdade, o corpo original desse espírito. Subaru até tenta dar outro nome para ela, mas ela não gosta. Ele pergunta se ela tomou completamente o corpo de Anastácia. Equidna responde que não, a alma de Anastácia ainda está dentro do corpo, apenas dormindo. Ela explica que, anteriormente, Anastácia permitia que ela assumisse o controle às vezes, mas agora há um problema. Ela não consegue voltar ao seu corpo original, o cachecol. Mesmo assim, afirma que ama muito Anastácia e só quer vê-la feliz. Seu objetivo é encontrar o sábio para devolver o corpo a Anastácia, e está disposta a usar qualquer meio necessário para isso. Subaru pergunta se ela realmente acredita que o sábio pode resolver tudo. Ela diz que não tem certeza, mas é uma possibilidade. Subaru aceita isso e diz que, como o objetivo dela não entra em conflito com o deles, ela pode continuar com o grupo. Ele só pede que ela não conte isso aos outros, já que todos já estão preocupados demais. Depois vemos Rosvaal elogiando como as baixas foram bem controladas após a batalha. Apesar de tudo, o clima fica mais leve. Depois de uma luta tão grande, isso é normal. Rosvaal já sabe que o grupo está indo em direção à torre, o que é extremamente perigoso. Julius comenta que muitas pessoas na cidade ficaram feridas. Rosvaal concorda, mas ironicamente já havia esquecido Julius. Subaru então diz que vieram à mansão por um motivo específico, visitar a prisão. Lá, encontram uma garota chamada Meili. Ele pede ajuda a ela, dizendo que, como usuária de bestas mágicas, poderia ajudá-los a atravessar a área perigosa. Ele mal termina de pedir, e ela já aceita, o que surpreende Subaru. Ela explica que adora lidar com bestas mágicas, pois elas sempre obedecem ao que ela manda, seja lutar ou qualquer outra coisa. Ela comenta que, se fosse para mandar alguém atacar ou até devorar alguém, escolheria o sábio sem hesitar, afinal, suas criaturas seriam perfeitamente capazes disso. Ao ouvir isso,
Subaru pede que ela nem brinque com algo assim. Ele admite que esperava que ela recusasse o pedido, mas a garota responde tranquilamente que não vê problema, apenas deixa claro que não gosta nem um pouco de Beatrice. Enquanto isso, Julius aparece visivelmente abatido. Muitas pessoas se esqueceram dele, e o próprio Julius também perdeu parte de suas memórias. Subaru tenta animá-lo, dizendo para não se prender a isso, mas focar em si mesmo. Ele garante que, no futuro, todos vão ajudá-lo a recuperar o que foi perdido, reforçando que conhece bem a força que Julius possui. Mesmo assim, Julius, um pouco constrangido, pede que Subaru não exagere tanto. Logo chega o momento da partida de Subaru. Antes disso, Han se aproxima. Ela havia acabado de cuidar de Ren. Com seriedade, alerta que ele pode morrer ao seguir adiante. Ainda assim, Subaru não demonstra hesitação. Para ele, o mais importante é ver Ren acordar, e, quando isso acontecer, que ela olhe para ele novamente. Determinado, promete usar tudo o que tem para salvá-la. Em seguida, Subaru se senta ao lado de Ren e, em um tom mais suave, pede desculpas pela demora em voltar. Ele explica que teve outras responsabilidades, mas deixa claro que não está dando desculpas, apenas reafirmando sua promessa de trazê-la de volta. Em outra parte, Garfield e Mimi visitam uma mulher que ainda mantém viva a esperança de reencontrar o marido, apesar das dificuldades. Com 2 filhos para cuidar, ela se apega a essa esperança. Garfield tenta conversar, mas acaba sendo tomado pela emoção. Percebendo isso, a mulher tenta acalmá-lo com gentileza. Em um momento sensível, Garfield a chama de mãe, mas ela não o reconhece. Ainda assim, o trata com carinho, o que o conforta profundamente. Mimi então leva as crianças para fora, deixando os dois naquele instante carregado de emoção. Depois, já mais calmo, Garfield pede desculpas por ter chorado tanto. A mulher menciona os nomes de seus filhos, e, mesmo sem ser reconhecido, Garfield se sente feliz com aquele encontro. Com o coração mais leve, ele segue seu caminho. E esse foi o resumo de hoje. Se eu pulei alguma cena importante ou se você notou um detalhe que só um verdadeiro otaku percebe, comenta aqui embaixo. Agora faz o ritual sagrado do YouTube. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque isso dá mais poder pro canal do que protagonismo de personagem principal. Valeu por assistir e até o próximo recap.